Fala meu povo, tudo tranquilo com vocês? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uns brinquedinhos que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, que é armas no calibre 38 TPC. Eu estou aqui com a G2C e com a GX4 Carry. Armas interessantes, tá? Já vou adiantar que a G2C é a mesma coisa da G3C Turbo, não muda absolutamente nada. Mesma coisa. G2C em calibre 38 TPC é a mesma coisa da G3C Toro, tá? Então, mostrar um pouquinho para vocês aqui as minhas impressões desses equipamentos. Aí eu tô aqui com uma G2C em calibre 9mm só para comparar, tá bom? Então, esse calibre novo é um calibre, já vou adiantando, que eu achei interessante, tá? É um calibre que tem uma coeficiência balística aparentemente boa, relativamente boa, tá? E bacana. Então, a G2C, ela já vem com o aparelho, a possibilidade de colocar um aparelho óptico em cima, né? E só para mostrar aqui é uma munição de 9mm. Se você tentar colocar uma munição de 9mm nela, não funciona, tá? A arma fica, não sei se dá pra ver, ela não fecha direito, tá? Vou ver se eu consigo dar um zoom. Ela não fecha direito, então 9mm não vai rolar no calibre 38 TPC, nem na G2C e nem na GX4. Se você colocar 9mm, ela não fecha completamente e não funciona, consequentemente, tá? Então, a arma está fria. Quando a arma não fecha completamente nessa situação que ela estava com a munição, o gatilho dela não funciona. Esse barulho que vocês estão ouvindo não é ela disparando, é porque eu não estava acionando a trava de gatilho, que, diga-se de passagem, a GX4 Carry tem trava de gatilho. Então, quando ela não fecha completamente, ó, o gatilho dela não funciona. Olha a diferença? Aqui ele fez o disparo. Do mesmo jeito, a G2C, quando ela não está completamente fechada, não funciona. Se fecha completamente, o gatilho funciona. Então não, uma 9mm não vai funcionar com uma munição da 38 TPC, que eu tive acesso aqui a elas. Quem sabe fazer um vídeo disparando. Vou ver ainda, vou tentar negociar aqui, ver se dá certo eu pegar uma cartelinha dessa, tá? Mas, vamos lá. A G2C é a mesma coisa da GT, G3C, tudo. Então, assim, não tem muito o que se falar. Ela é um projeto melhorado da G2C. Provavelmente o que aconteceu foi que eles só adaptaram o tamanho da câmara para ficar no padrão da 38 TPC. Como a gente sabe, né? O 9mm é 9x19, o 380 ACP é 9x17 e essa aqui é 9x18, não é isso? 9x18,5, uma coisa assim. Né? Então, assim, funciona a 38 TPC funciona numa 9mm? Dizem que sim, tá? Dizem que sim, quem sou eu para falar uma coisa? Não use calibre diferente na sua arma, tá? Mas também dizem que a 380 funciona numa 9mm, e sim, funciona, ela só não faz ciclar. A 38 TPC dizem que ela cicla, né? Vamos descobrir futuramente se isso dá certo ou não. Mas, em especial falando sobre a GX4 Carry, cara, gostei, é uma arma muito fininha, capacidade de 15 munições, é bem parecida com a Arex Delta, que é a arma que eu estou adquirindo. Então, ela tem uma pegada meio parecida com a Arex Delta, tá? Muito fininha. Uma das coisas que eu já observo que é bem diferente da Arex Delta é que o espaço entre a empunhadura e o ferrolho é maior do que na Arex Delta, mas, tirando isso, é uma arma bem interessante. Problema desse equipamento, uma coisa que eu acabei de observar que eu não gosto. A desmontagem dela, você não consegue fazer ela em campo se não tiver a chavezinha de desmontagem da GX4. Normalmente vem um chaveirozinho, nesse chaveiro tem a GX4 e uma peçazinha metálica. Ah, tem que ser esse? Não, qualquer coisinha que você consiga introduzir aqui e girar, você vai conseguir fazer a desmontagem dela. Tá? Mas eu pessoalmente acho mais interessante ter a possibilidade de, se necessário, fazer uma desmontagem sem precisar de equipamento. Pelo menos a desmontagem em primeiro escalão. Né? Então, uma das coisas que eu não gostei desse equipamento, da GX4,
essa impossibilidade de fazer a manutenção dela, uma limpeza rápida, por exemplo, se não tiver uma chavinha, a chave específica dela. Mas, tirando isso, ela já vem com um aparelho óptico, a possibilidade de colocar aparelho óptico, né? Que isso é bem bacana. Hoje, para essas armas mais modernas, a grande maioria está vindo com essa possibilidade de colocar o instrumento de pontaria nela, um red dot, né? Um micro dot. Então, é interessante, uma coisa que me agradou bastante nesse equipamento, o gatilho. O gatilho dela vem de fábrica muito bacana. Então, ela tem uma trava de gatilho, daqui a pouco eu vou dar um zoom aproximado, mas o gatilho dela é interessante. Ele tem um ponto de quebra bacana e tem um reset ok, razoável. Ainda para mim é um pouco pesado, para o costume que eu tenho da SIG, que a SIG é perfeito, e a Arex Delta também, que é a arma que eu estou adquirindo, como eu falei, também tem um gatilho bacana, mas eu vou ainda dar uma aliviada nele. Essa aqui está 0,0 bala, aí não sei se foi disparado ou não, sim, foi disparado já. Essa aqui é a arma de demonstração desse stand que eu estou, tá? Mas achei legal, ele tem uma pegada mais ou menos flat, ele não é 100% flat, mas ele tem uma pegada mais ou menos flat, e o ponto de quebra dele é interessante. O reset dele é mais interessante que o ponto de quebra. Tem um reset muito gostoso de sentir, mas a empunhadura dela é boa, tá? Ela é bem estreitinha. Para mim, eu considero relativamente pequeno esse tamanho de cano, mas para porte velado seria uma arma fantástica. O carregador dela também tem uma coisa bem interessante, que ele tem já um próprio funil. Então, apesar dele ser bifilar, o comecinho dele é monofilar. Então, vai facilitar essa colocada do carregador no equipamento. Achei bacana. Ela fecha bem, encaixa bem na mão, mesmo sem carregador. Eu tenho mãos médias, tá? Não tenho mãos muito grandes, mas uma coisa que eu gosto dela, também tem uma pegadazinha aqui, em que você vai conseguir aproximar mais a sua mão da empunhadura mais alta, o que é muito bacana para melhorar a empunhadura e garantir uma manutenção de recuo. Então, assim, achei bacana. Era uma arma que eu poderia comprar, sim, não necessariamente nesse calibre. Se eu pudesse, eu compraria em 9mm por conta de ter a possibilidade de utilizar o calibre 9mm. Mas, se eu não pudesse usar o calibre 9mm, por exemplo, comprar uma arma de uso permitido, iria sim, sem sombra de dúvidas, numa 38 TPC. Tá? É interessante, não sei se vai durar esse calibre muito tempo, mas eu acredito que vai ser quase uma morte para o 380, né? Obviamente, quem tem seus equipamentos ainda vai encontrar durante muito tempo munição, mas se a gente for pensar nos coeficientes balísticos, entre ter um 38 TPC e um 380, eu não optaria por um 380. Talvez uma arma de bolso, mas isso não é uma realidade do Brasil, tá? Para uma arma de backup, talvez um 380 ainda serviria, mas eu tendo uma capacidade de 15 numa arma desse tamanho, e uma capacidade de 12, não sei se são 12 ou 13, 12 para o 12 também, 12 no 9mm, eu pessoalmente iria numa GX4 em vez de uma G2C no mesmo calibre, tá? Não muda muita coisa em relação a tamanho de cano, muda um dedozinho aqui de diferença. Em relação ao tamanho das duas, da empunhadura, basicamente o mesmo tamanho. Então, assim, eu não compraria uma G2C em calibre 38 TPC, podendo comprar uma GX4. Ela assim, a empunhadura dessa aqui é mais gostosa, mais bacana, achei interessante, realmente assim, ela tem um cano bem pequeno para porte velado, ela é uma arma fantástica para porte velado. Eu não compraria uma G2C em detrimento de uma GX4, tá? Não gosto da empunhadura dela, aqui nessa o dedinho fica sobrando, tá? Só quando coloco o carregador é que ele fecha. Já na GX4 a minha empunhadura fecha completamente o dedinho, e quando boto o carregador ele acrescenta pouquíssima coisa em relação ao tamanho da empunhadura, até porque ele tem um corte aqui que não vai fazer muita diferença para a empunhadura. Carregador de uma serve na outra? Não, são bem diferentes. Tá? Vou já dar um zoom. Uma das coisas que eu gosto na GX4, ela tem indicador de munição no carregador para todas as munições, a partir da quarta, é claro, 4, 5 até 15, tá? E
gostei, de verdade, achei interessante. É uma arma bem balanceada, é uma arma que eu consigo acessar todas as funções dela sem desfazer a empunhadura, consigo acessar o botão do retém do carregador e consigo acessar o botão do retém do ferrolho sem desfazer a empunhadura, tanto para ativar ele quanto para soltar, tá? Então, gostei, uma arma bastante interessante. E se der tudo certo, vamos já fazer alguns disparos com ela, tá bom? Essa aqui, a G200 calibre 38 TPC, não gosto, acho que... Não gosto, simplesmente não gosto, não vou ficar falando mal porque não tem pra quê. Mas, se for por questão de diferença de preço, não tenho dinheiro realmente para comprar a GX4, sim, é uma arma com calibre razoável, um calibre bom, um calibre ok para defesa, tá? Mas, entre o 38 TPC e a 9mm, mesmo tamanho, mesma coisa, a única vantagem que ela vai ter é a possibilidade de botar mira óptica. Mas uma arma dessa tão pequenininha, para você botar mira óptica, eu sinceramente não vejo razão. Mas, né, tem doido para tudo. A título de informação, o carregador da 9 e da 38 TPC é exatamente o mesmo. Inclusive, ele vem com descrição de carregador de 9mm, tá? Então, sim, é intercambiável, tá? Você consegue botar e a arma funciona normalmente. E se eu pegar 9mm e colocar aqui no carregador da 38 TPC, funciona normalmente, tá? Então, os carregadores são intercambiáveis, tá? É o mesmo carregador, sem tirar e impor, mas a munição de 9mm não vai ciclar no calibre 38 TPC. Então, basicamente é isso. Vou dar aqui um zoom para vocês darem uma olhadinha nas armas especificamente e também nas munições. Não vai dar para ver muita coisa de diferença nelas, mas dá para ter uma leve noção do que são. Beleza? Fica aí com o zoom. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. É, obra. Vai!